vivo. Já podemos começar. Ok. Vamos lá então. Olá, uma boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Aqui é o André De Lázari. Sejam bem-vindos a mais um Talking Day ao vivo. São 13h08 da tarde desta sexta-feira, dia 28 de junho. E vamos aqui continuar com a diversidade de temas que o nosso podcast tem trazido. No caso, vamos falar de dança, de cultura no dia de hoje. É um tema que geralmente não se fala, mas que vamos poder agora tratar com bastante detalhes. Temos aqui a bailarina Bruna Meotti, também tem formação em cinema e audiovisual, e que vai explicar um pouco para nós sobre o projeto Oriri, um grande projeto cultural que vai ter agora vários eventos durante a segunda quinzena de julho. Muito obrigado por atender a reportagem, seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, uma boa tarde a todo mundo. E eu queria falar um pouquinho sobre o projeto Oriri, que ele é um projeto aqui de Chapecó, que se propõe a fazer um resgate de histórias envolvendo a história da dança em específico. Ele é voltado para pessoas que trabalham com dança, com quem gosta de dança, ou que gosta de saber sobre história também. E nesses próximos dias a gente está com alguns eventos. A gente tem 2 oficinas que vão acontecer no Céu das Artes aqui em Chapecó. E a gente também está disponibilizando de forma online no YouTube o curta-metragem Les Petits Rats. Então nós vamos falar evento por evento, mas antes gostaria que você se apresentasse. Quem é a Bruna Meotti? Então, meu nome é Bruna e eu sou formada como bailarina clássica pela Escola de Artes aqui de Chapecó. Eu também me formei em produção audiovisual pela UNO Chapecó. Hoje eu sou produtora cultural, atuo principalmente na área de dança e de cinema. O curta-metragem que a gente está disponibilizando, o Petit, ele é o meu primeiro curta-metragem. Eu fiz ele quando eu estava na faculdade ainda, ele é de 2021. E ele mistura a linguagem da dança e do cinema, que é as linguagens que eu venho trabalhando nesse meio tempo, para contar a história das bailarinas que aparecem dentro dos quadros do Edgar Degas. E ele circulou por vários festivais, tanto nacionais quanto internacionais. E depois... E hoje ele está aqui. A gente resolveu fazer essa abertura online dele. Fazia um tempinho que a gente não disponibilizava mais, né? E agora ele está disponível aqui. Bom, então vamos começar falando sobre a oficina Como Era uma Aula de Balé no Século XIX. Como você pensou nessa oficina, que é gratuita, né? Foi contemplada pelo edital municipal de linguagens. Quais foram principalmente as pesquisas que foram feitas para balizar todo o conteúdo que vai ser repassado? Então, a ideia dessa oficina, ela começou ainda quando eu estava me formando em balé clássico. Porque dentro da carga horária da Escola de Artes, a gente precisa entregar um TCC na última parte do curso. E o meu TCC, eu fiz a tradução das obras de um professor do século XIX chamado Carlo Blazes. E lá ele descrevia vários exercícios que ele fazia na aula dele. Então, tipo, a gente tem a aula de balé que a gente faz hoje, né, no século XXI, mas nem sempre ela foi assim. Nem sempre ela teve essa estrutura que ela tem hoje, que os bailarinos começam fazendo exercícios de plié, tendi, aí depois tem a aula de centro, diagonal e tudo mais. E a aula do Blazes é a que dá origem a essa aula moderna que a gente faz, só que a aula dele é muito diferente da que a gente faz hoje. E naquele período eu fiz essas traduções e eu sempre quis fazer uma oficina levando esse conhecimento para frente, porque é um material único em língua portuguesa, assim, não existem muitas traduções dessas aulas dele, né? E eu montei essa oficina pensando nisso, pensando em levar esse conhecimento adiante, de disponibilizar ele para todo mundo, né? Como não é uma coisa de fácil acesso, eu quis facilitar esse acesso. Então eu utilizo dessa escrita do Blazes, do século XIX, pego outros autores do mesmo período, eu fiz uma nova pesquisa agora, eu traduzi outros exercícios, outras aulas, e para montar essa aula que é do século XIX. Todos os exercícios que vão ser ensinados dentro dessa oficina são de professores do século XIX. É uma iniciativa única, tanto regionalmente quanto no nível nacional.
Na minha pesquisa, não identifiquei outro projeto que se propõe em fazer a mesma coisa. Dar essa oportunidade de experimentar no corpo, porque é muito diferente quando você lê. Experimentar no corpo essas aulas que a gente nem sabe que existiam, né? Sim, uma experiência bastante interessante aqui em participar. Vamos agora falar do curta-metragem Les Petites Rats. Estreia dia 21 de julho, de forma gratuita no YouTube. Como que foi a circulação desse curta, porque ele chegou a ser exibido fora do país, em mostras internacionais, e como que foi esse imaginário, essa ideia de fazer o curta? Ele já estreou, ele tá no YouTube agora, estreou dia 21 de junho e ele fica disponível até dia 21 de julho. A gente deixou essa janela de um mês. Eu não comentei antes, mas a oficina, ela está sendo realizada a partir de verba do edital municipal de linguagens. Né? A primeira ali do balé do século XIX, sim, isso. Conforme citamos. E o curta-metragem, o Petit, ele está sendo disponibilizado como contrapartida do edital Elizabeth Anderle, que é um edital estadual. Esse curta-metragem, ele surgiu sem querer, a partir de uma pesquisa que eu fiz quando eu estava na faculdade para fazer um ensaio fotográfico. E nessa pesquisa eu descobri a história dessas bailarinas que apareciam nos quadros do pintor Edgar Degas. Que se você é bailarina, você se depara com os quadros desse pintor algumas vezes na vida. Assim. Basicamente todas as escolas de dança têm um quadro dele. E eu não conhecia a história dessas meninas. Eu conhecia a história do Degas, mas não a história delas. E quando eu fui conhecer a história delas, eu fiquei chocada. Porque elas eram meninas que trabalhavam com arte. Elas dançavam, mas elas não dançavam necessariamente porque elas gostavam. Elas dançavam porque elas precisavam sobreviver. Porque na época onde elas viviam, a dança, ela era uma das formas que uma mulher tinha de receber alguns dos melhores salários existentes. Então, muitas mães matriculavam as filhas para serem bailarinas justamente porque era um bom salário. Ajudava com a renda mensal da família, né? Então, elas acabavam passando por séries de violências que aconteciam dentro da própria Ópera de Paris, que é a companhia de dança onde elas dançavam, porque elas ficavam muito sujeitas aos homens ricos que financiavam essas companhias, né? Então, eles tinham acesso aos bastidores. Se você olhar os quadros, sempre tem uma sombra ou algum homem em algum canto. E são esses homens ricos que financiavam a Ópera de Paris. Então, elas faziam troca de favores com eles para conseguir aumentar a renda mensal delas, né? E conhecendo essa história, surgiu o curta-metragem, que originalmente ele ia ser um espetáculo presencial, mas a gente teve a pandemia e acabou com os teatros fechados, não conseguimos fazer isso. E como eu já estava cursando cinema, eu pensei, já que não dá para fazer presencial, vamos passar para online e vamos transformar isso em um filme. Aí a gente fez toda a contratação da equipe de cinema e assim surgiu o curta, que depois acabou, né? Ele circulou, ele estreou no FAM, que é um dos mais antigos festivais de cinema aqui de Santa Catarina. E depois ele acabou indo parar no Kalahari Film Festival, que é um dos 10 maiores festivais de cinema da Índia, além de circular por alguns festivais dentro da Europa ali, também. E outros festivais nacionais ele acabou indo. Sim, também está aqui os festivais de cinema da Lift Off, no Reino Unido, né? Que circulou, então, em boa parte do país. Por fim, vamos falar sobre a oficina de dança barroca, né? Que vai ser na semana seguinte a oficina do balé do século XIX. Também 9 horas de oficina. O que é a dança barroca? Como que surgiu a ideia de também fazer uma oficina específica para este tipo de dança? Essa oficina, a gente está fazendo ela a partir da Lei Paulo Gustavo, que é de Chapecó. E ela surgiu dentro da minha pesquisa, porque essa é a dança que dá origem ao balé clássico. Então, a gente tem a dança barroca e depois a gente tem o balé clássico. Mas essa oficina em específico, ela não é voltada para quem sabe dançar alguma coisa. Ela é para quem quiser mexer o corpo e aprender, né? Porque a dança barroca, ela é a dança dentro das cortes do século XVIII, XIX. Então, a gente assiste aqueles filmes de época que tem o pessoal nos bailes dançando, aquelas danças que parecem coreografadas, nas duplinhas e tudo mais. É essa dança que essa oficina se propõe a ensinar. E ela é uma oficina bem introdutória, não é para quem tem conhecimento em dança, é para
quem quiser ir dançar, basicamente, quer aprender alguma coisa nova e tá aqui. E não é difícil, é bem fácil, é bem divertido dançar dança barroca. Não precisa ter dupla também, a estrutura da oficina permite não ter dupla, pode participar sozinho. Então, se a pessoa quiser aprender a dançar alguma coisa nova ou se aventurar por alguma coisa nova, essa oficina é o convite perfeito. Então vamos às datas. Primeiro para a oficina do balé do século XIX. Quais são as datas e horários lá no Céu das Artes? A oficina do século XIX vai ser dia 14, 15 e 16 de julho, das 19 horas às 22 horas. A oficina ela tem duas partes, a parte teórica e a parte prática. A parte teórica ela vai mais ou menos das 19 horas até as 20 horas, 20h30. E a parte prática das 20h30 às 22 horas. Não precisa participar das duas partes, pode participar só da aula teórica, pode participar só da aula prática. E se por um acaso não quiser participar fazendo a aula prática, por exemplo, pode ficar só assistindo, não tem obrigatoriedade de fazer a aula, né? E a de dança barroca é na semana seguinte, os dias 24, 25 e 26, mesmo horário, das 19 às 22 horas, e a mesma estrutura, das 19 às 20h30, aula teórica, e das 20h30 às 22 horas, aula prática. Também não é obrigatório participar das duas partes da aula, pode participar só da teórica ou só da prática, e também se não quiser participar fazendo a aula, pode só assistir. E na oficina de dança barroca nós temos acessibilidade em libras também. Muito bem. É só confirmar da dança do século XIX, do balé seria dias 17, 18 e 19, né? Que é no final de semana anterior, ou durante a semana anterior. Então, 17, 18 e 19 de julho, a aula de balé do século XIX, 24, 25 e 26, a da dança barroca. Quem quiser mais informações sobre o Oriri, sobre a Bruna, como pode procurar? Pode procurar a gente tanto no Instagram quanto no TikTok, @Projeto Oriri, que lá tem mais informações, tem todo o projeto na íntegra. A gente tem o site também, que é o projetooriri.com.br, e lá a gente deixa disponibilizado todas as coisas que nós estamos fazendo. Conversamos então com Bruna Meotti, produtora cultural. Muito obrigado por estar conosco e bons eventos. Muito obrigada. Você pode seguir o Diário do Iguaçu nas nossas redes sociais, @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no Threads, no X e no Instagram. André de Lázari com as imagens de Andrés Rodrigues para o Diário do Iguaçu.